falando com vocês, e provavelmente nas minhas férias a gente vai interromper essa série de mensagens. Eu sei que hoje o dia é um dia diferente, vou com certeza ficar ali dentro do tempo, né, para que os irmãos também possam chegar em casa e descansar, mas eu quero continuar, irmãos, falando sobre o cristianismo, uma história que começa com o povo de Israel. E mais uma vez tentar expor aos irmãos o entendimento, né, ou trazer a você o entendimento de que nossas raízes, conhecer as nossas raízes, saber das nossas raízes, vai fortalecer a nossa fé nesse Deus das promessas. O que fizemos até aqui? Primeira mensagem, nós falamos sobre a ordem dos povos e das nações. Deus tem uma ordem para os povos e para as nações. Falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre o remanescente de Deus, falamos também sobre o segredo revelado de Deus, lá em Romanos 11, a oliveira natural, a oliveira que não é natural, mas foi enxertada na oliveira natural. Nós falamos sobre o muro de separação, Efésios capítulo 2, nós falamos sobre a lei da bênção e da maldição, e na semana passada nós falamos sobre, ainda continuando, sobre essa lei da bênção e da maldição, nós falamos sobre uma postura digna de ser abençoada, que foi a postura de quem mesmo? Pelo menos uma pessoa ouviu, né? De Ruth. Ruth, ela tem uma postura digna de ser abençoada. Irmãos, essa semana foi propício, né, pensar nisso, porque eu ganhei um bolo de chocolate, né, e ontem também um bolo Prestígio, que é um dos bolos que eu mais gosto. Irmãos, como que você aprecia um bolo? Você já pensou só pegar ali e vou pegar o garfo, a colher, e eu vou raspar só a cobertura? Experimentei o bolo. Nossa, que bolo gostoso. Você tem que cortar o bolo, você vai ter que ir comendo, né, o bolo por dentro, para você saber como que é o bolo, a textura. Ontem, meu cunhado, que parece o irmão Wanderson, né, se eu não me engano, o Aurélio, ele comeu 6 pedaços de bolo, irmãos. Estava tão feliz da vida, né, outro formigão, né, ele gosta, mas ele come, e ele, ó, Valfrido, o bolo tá, ó, e o Aurélio é um barato, né? Nesse sentido, assim, ele é bem espontâneo. E ele gostou muito, irmãos. E para experimentar, você tem que conhecer, você vai ter que olhar de forma completa. Uma avaliação incompleta, irmãos, vai proporcionar a você não entender qual é a qualidade da massa, qual é a textura, qual a consistência e, principalmente, de que é esse bolo, qual é o recheio dele. Você tem que experimentar. Irmãos, a mesma coisa é em relação ao cristianismo. Se nós isolarmos Jesus, se nós isolarmos o judaísmo do contexto de Jesus, da vida dele e do cristianismo, nós só estaremos pincelando a cobertura do bolo. Nós só estaremos só fazendo assim, ó, só. E a gente não vai conseguir entender e se aprofundar e saber por que a gente faz o que faz, pratica o que pratica, crê no que crê, por que Jesus ensinou o que ele ensinou. E o nosso desafio nessa noite, irmãos, é falar sobre esse Jesus, o Messias judeu. Eu quero pensar com você, irmãos, que ele não é somente um personagem. Jesus, ele não é somente o personagem principal do cristianismo. Isso seria uma compreensão muito rasa. Se Cristo for o principal personagem do cristianismo, isso será uma compreensão muito rasa da principal literatura do povo judeu. Qual é a principal literatura do povo judeu? Você arrisca dizer? A Torá. A Bíblia é sagrada, é o Antigo Testamento do judeu. Se você quiser se aprofundar mais nisso, recomendo a você a leitura do livro do Philip Yancey, a Bíblia que Jesus lia. Jesus não tinha, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João na mão. O que Jesus tinha? A Torá, o Antigo Testamento. Então, se nós quisermos nos aprofundar no cristianismo, nós precisamos entender o Antigo Testamento. E aqui, irmãos, há o desafio. Quantos crentes aqui... Não vou fazer isso não. Será que eu faço, Davi? Quantos crentes aqui, não precisa levantar a mão não, mas já leram o Antigo Testamento inteiro?
Quantos crentes aqui já leram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Irmão, se você não leu o Antigo Testamento, você vai ter uma compreensão muito rasa do que é o cristianismo, porque essa era a Bíblia que Jesus lia, essa era a Bíblia que Jesus praticava. Então Jesus, ele não é só o personagem principal do cristianismo, né? Isso seria uma compreensão rasa da principal literatura judaica, né? A mais importante, e ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só que interessante, Jesus conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele fala para esses discípulos, Lucas nos relata que, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. E quando a Bíblia fala assim, em começando por Moisés, o que Jesus está querendo dizer? Começando pela Torá, começando pelo Antigo Testamento, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Isso está lá em Lucas 24, de 25 a 27. Irmãos, o próprio Jesus nos deu, depois da sua ressurreição, a importância de nós olharmos para o Antigo Testamento. Porque, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que sobre ele, Jesus, estava escrito. Então é importante, irmãos, que eu e você entendamos Cristo à luz do Antigo Testamento. Esse Cristo, irmãos, que é tão conhecido de todos, ele é muito conhecido, mas há um fato, irmãos, que é ignorado ou talvez subtraído de muitas pregações e ensinamentos, infelizmente, que é o fato que Jesus é judeu. E que isso, irmãos, influencia, Jesus recebe a influência do judaísmo, e ele recebe essa influência, e ele coloca essa influência à disposição do seu ministério. Quando eu e você entendermos essa influência do judaísmo na vida e no ministério de Jesus, isso vai ampliar a nossa compreensão, a nossa mente sobre os ensinamentos de Jesus. E, irmãos, aqui me perdoe, eu vou fazer vou fazer aqui um pequeno ponto de parêntese, né? Talvez fique mais fácil, vou fazer um pequeno parêntese aqui. O tipo de mensagem que o pastor está pregando, talvez não seja uma mensagem tão palatável, tão gostosa para você. Talvez, sabe por quê, irmãos? Não é, muitas vezes, porque falta ao povo de Deus a compreensão do Antigo Testamento. E há uma doutrina, um ensinamento, que eu não sei de onde saiu isso, que nós somos o povo da graça e somos, e que só nos importa o Novo Testamento. Nos importa conhecer, crescer e conhecer no conhecimento do Senhor e da sua palavra por completo. E nós, irmãos, que devemos amar a palavra do Senhor, devemos amar o Antigo Testamento, devemos entender o Antigo Testamento. Talvez você vai ficar assim, eu dou muita, como falo isso com muita tranquilidade, aos novos convertidos, a quem tem 5, 10 anos de vida cristã para cá, e eu até dou um desconto, de que os irmãos talvez fiquem assim pensativos, sem entender muita coisa. Mas quem tem 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã, não deveria ser muito novidade o que se fala aqui. E isso não é uma exigência, irmãos, é uma constatação. Eu e você precisamos aprender mais sobre o Antigo Testamento. E quanto mais aprendermos, quanto mais nós soubermos, mais nós vamos compreender a pessoa de Cristo. E mais a nossa fé estará firmada no Salvador. Mais fará sentido o nosso cristianismo. Irmãos, isso é muito importante. E entendendo essa importância, eu quero pensar com você que Jesus, em primeiro lugar, Jesus ele nasceu e ele foi criado como judeu. E para isso eu quero ler com você Mateus capítulo 1, verso 1 e verso 17. Mateus capítulo 1, verso 1 e verso 17. Se você puder,
por amor, respeito e reverência. Mateus, capítulo 1, verso 1 e verso 17. 400 anos há que ninguém fala e não tem profecia. 4 páginas na sua Bíblia aí está em branco, provavelmente. Então, o que significa essas 4 páginas? Os 400 anos que quando sai do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e é preciso haver uma conexão entre o Velho e o Novo, e Mateus é a conexão. E como Mateus faz conexão? Ele vai fazer conexão entre o Velho e o Novo usando genealogia. E a genealogia de Jesus está aqui. E Mateus, ele escreve assim, livro da genealogia, ou em outra tradução, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi é título. Ser filho de Davi é um título messiânico. Então Mateus está falando assim para o judeu, quando vocês lerem o meu livro, é a conexão do velho com o novo. Uma nova coisa está acontecendo aqui. E ele vai fazer essa ligação já nas primeiras palavras, não sim? Sem redundância. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então são 14, 28, 42 gerações, de Abraão até Cristo. Isso tem importância, porque está aqui na Bíblia Sagrada. Vamos tentar entender isso com a graça do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nosso desafio hoje é grande, apesar, Senhor Deus, do pouco tempo, mas com, ó Deus, a direção e orientação do Teu Santo Espírito, pedimos graça. Pedimos graça, Senhor Deus, no facilitar a nossa fala e o compreender de nossos irmãos. Pedimos, Senhor Deus, a sua bênção sobre todo o Teu povo, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Irmãos, a genealogia de Mateus, ela enfatiza nesses 17 versículos, eu só li o 1 e o 17. O que ela vai enfatizar nesses 17 versículos? 2 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto que a genealogia vai nos trazer é que Jesus havia vindo em carne e osso. Ou seja, ele é descendente de Davi. Ele tem uma genealogia, existe uma geração de pessoas. Inclusive, eu não sei se você sabe, ou talvez foi dito, eu não pesquisei, mas foi dito isso, que o senhor Abravanel, mais conhecido como senhor Silvio Santos, ele é descendente de Davi. E por que ele é descendente de Davi? Porque foi se pegando a genealogia para trás, e foi chegando até algum descendente que é descendente de Davi. Irmãos, o escritor bíblico, ele se preocupou, e o poder do Espírito Santo de Deus, para dizer para os judeus e para nós, que há uma ligação de Jesus com o Antigo Testamento muito forte, e essa ligação é uma ligação com o rei Davi. Jesus, ele é filho de Davi, e ele é também filho de Abraão. Isso quer dizer, Jesus, ele faz parte desde o início da nação de Israel, quando Deus chama Abraão, e nós pregamos isso em pregações atrás, né? Em Gênesis 12, Deus chama Abraão, e a partir de Abraão vem a genealogia. Davi está na genealogia, e Jesus está nessa genealogia. E a segunda coisa, irmãos, Jesus descende da linhagem de Davi. Ser filho de Davi é um título messiânico. Olha Apocalipse 22, verso de número 16. Apocalipse 22, verso de número 16. O próprio Jesus diz, no fim de tudo, depois de tudo, quando tudo estiver consumado, capítulo 22 é esse capítulo, que fala já sobre as últimas coisas e o andamento depois de tudo consumado. O inferno já não vai existir mais, as coisas já foi tudo lançado no lago de fogo, e os salvos, o povo de Deus está vivendo a eternidade.
E aí Jesus fala assim para João: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de quem? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou descendente de Davi. Irmãos, essa genealogia, ela mostra de fato que Jesus, ele é descendente de Davi, mas ele é também rei dos judeus. E isso é muito importante para o Novo Testamento, porque Jesus, sendo rei dos judeus, ele deveria ocupar um lugar que a ele, como descendente de Davi, era propício, estava na linhagem. E, irmãos, como isso é importante? Por quê? Porque essa genealogia e essa sucessão de trono, ela foi interrompida com Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., quando os descendentes de Davi pararam de subir ao trono, foram impedidos, de exercer livremente os seus reinados. Após o exílio lá da Babilônia, Israel, ele passa por uma dominação de alguns reinos, de alguns povos, persas, gregos e romanos. Quando Jesus chega aqui no mundo, quem está governando é o Império Romano. E, irmãos, os governantes, eles vão nomeando pessoas, muito provavelmente por interesse político, por grande soma de dinheiro, por favores. E Herodes o Grande, ele era amonita, se eu não me engano, ele chega ao trono, e a primeira coisa, irmãos, que Herodes o Grande faz, está revelado em Mateus capítulo 2, a primeira coisa que Herodes faz, olha que interessante, aqui você já desmistifica uma coisa importante das festas mundanas, porque os magos, ou seja, os sábios vieram, e aí tem a montagem do presépio, os sábios ali no presépio, Jesus da manjedoura. Os sábios não vêm na época da manjedoura. Olha a palavra no capítulo 2, verso 1. E tendo nascido, no grego, essa palavra tendo nascido, ela está num tempo verbal de algo que ocorreu no passado e que não vai se repetir mais. Nunca esse tempo verbal é usado no presente. Ele é sempre usado remetendo ao passado. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quando os magos chegam, irmãos, a Jerusalém, Jesus já está falando gugu, dadá, papai e mamãe, e caminhando e correndo dentro de casa. Jesus não está lá no presépio, Jesus não está lá na manjedoura. Então isso aqui já desmistifica um problema que a Babilônia traz para nós, para atrapalhar, para impedir que nós exerçamos a fé correspondente com o judaísmo e com a palavra do Senhor. Então, é importante, irmãos, e aqui eu vou resumir por conta do tempo, e já está praticamente na hora de acabar. O que acontece? Os sábios vêm, Herodes sabe desses sábios, pergunta para eles, quando foi que a estrela apareceu? E eles falam para Herodes, vocês sabem da história, quanto tempo a estrela apareceu? Quantos anos antes? Quantos anos? Eu estou ouvindo aí alguém falando lá, bem baixo, uns anos. Quantos anos? 2 anos antes. E aí, irmãos, o que Herodes faz? Olha, vocês vão e conversem lá e se apropiem, é verdade mesmo que nasceu o rei dos judeus. Irmãos, para quem está no governo, para quem está lá exercendo autoridade, é dito que o rei dos judeus nasceu. E dizer que o rei dos judeus nasceu, significa entender, e Herodes entendia isso, que era alguém da linhagem de Davi, a sucessão real e verdadeira estava ali diante dele, e alguém que poderia reclamar de forma legítima o trono. E aí o que Herodes faz? Herodes chama ali alguns sábios, escribas,
e pergunta para eles: e aí, como que é esse negócio aí? Realmente a Bíblia vai dizer lá no profeta que ia acontecer em Belém, babá. E aí Herodes, ele está esperando os magos voltarem, e Herodes espera 1 dia, 2 dias, 3 dias, e os magos não voltam, porque Deus faz eles sonharem, volta por outro caminho, eles vão embora. Herodes nunca mais vê os magos. Se ele tivesse vivo, estaria procurando os magos até hoje. Só que Herodes tem uma ideia. Espera aí, 2 anos a estrela apareceu. Então, quantos anos antes esse menino nasceu? Quantos anos? Então, vamos mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E a matança, irmãos, acontece. E aí vem o quê? A questão de a morte de todos os primogênitos, não dos primogênitos, mas a morte daqueles que possivelmente Herodes entende que é uma ameaça para ele. Irmãos, parece pouca coisa isso, mas não é pouca coisa. Por exemplo, o cargo de sumo sacerdote não era ocupado pela descendência de Arão. Nessa época que existia um templo, o templo foi construído por Herodes. Quem ocupava o cargo de sumo sacerdote era Caifás. Caifás provavelmente era alguém que chegou lá por favor, por dinheiro. Mas quem era o sumo sacerdote? Que ia oferecer o incenso, e na hora de oferecer o incenso, ele vê o anjo, e ele fica atônito, e ele fica mudo. E ele sai de lá de dentro na hora de oferecer, e aí pergunta para ele as coisas, e ele não sabe. Só, irmãos, depois que o filho dele nasce, na hora de nascer, dão lá uma tabuinha para ele, e ele escreve o nome. Como que vai ser o nome do teu filho? João. Aí ele começa a falar. Quem era o sacerdote de direito da linhagem de Arão? Zacarias. A mulher dele, ela também pertencia à ordem. Mas as coisas estavam tão corrompidas, mas tão corrompidas, que governo e sacerdócio não eram exercidos de forma legítima. Irmãos, para nós terminarmos, eu vou continuar semana que vem. Lucas 2, 21. Leia comigo, por favor. Lucas, capítulo 2, verso 21. Lucas, capítulo 2, verso de número 21. Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome? Jesus. Que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. Irmãos, ou seja, o que o pastor está querendo dizer? Irmãos, Jesus nasceu e viveu como um judeu, para cumprir aquilo que diz o Antigo Testamento, para cumprir Levítico 12, 3, a Bíblia vai para cumprir a parte da lei, e também para cumprir Levítico 12, 3, a Bíblia vai dizer que 32 dias depois, eles vão se apresentar no templo para, depois da circuncisão, aí há um ato também muito importante, e esse ato muito importante acontece no 40º dia, por ali pelo 40º dia, depois que a mãe ganha um filho homem. Se for menina, é mais tempo. E isso vai cumprir Levítico 12, versículo 3. Lucas 2, 22 a 24. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, 40 dias, segundo a lei, lá em Levítico 12, 2 a 6, né? Levaram, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. 40º dia está aqui. Ou seja, Jesus nasceu, Jesus viveu como um judeu. Além disso, irmãos, Jesus participava das festas judaicas. Aí você vai ver Deuteronômio 16, 16, Lucas 2, 41 em diante, a Bíblia vai dizer que todos os anos, olha o versículo 41 do capítulo 2. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Por que eles iam à festa da Páscoa?
Porque lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, está escrito que todo judeu deve comparecer 3 vezes no ano em Jerusalém ao templo para adorar. E quando você vê Jesus nas festas, e não digo a festa de casamento, a qual ele transformou água em vinho, mas as festas, irmãos, há uma importância muito grande. Lá na frente, nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre essas festas. E você vai entender o porquê, irmãos, e o que essas festas têm a ver com o nosso cristianismo e para onde elas apontam. Por hoje, eu quero aqui, irmãos, de forma suficiente dizer a você, saia daqui com esse pensamento. Nós precisamos entender que Jesus nasceu e viveu como um judeu. E eu quero começar a falar para você, na semana que vem, a segunda questão importante, que Jesus, ele era um rabino, e ele seguia os ensinamentos que tanto a Torá, quanto os demais rabinos da sua época, seguiam e ensinavam. E você vai ver, irmãos, como que o nosso cristianismo se distancia muito, mas muito desse sistema opressor babilônico, que tem dia, hora, minuto e segundo para acabar. Mas aquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra, reverberará por toda a eternidade. E é isso que reverbera por toda a eternidade, o nosso cristianismo, baseado naquilo que o nosso Senhor Jesus, um rabino judeu, deixou para nós escrito. Nós seguimos, e isso vai nos acompanhar por toda a eternidade. Curva a sua cabeça em oração, por favor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, meu Deus, a bênção de viver esse dia, e a bênção, Senhor Deus, de chegar, Pai, nesse segundo domingo de junho, tendo, Senhor Deus, aqui na nossa igreja, Senhor Deus, a lembrança dos amados irmãos e irmãs, pelo dia do pastor, ó Deus, pelo culto de ontem, em graça, em gratidão, em louvor ao Senhor, pelos meus 50 anos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Álvaro, do pastor Israel, servos do Senhor, ó Deus, que batalharam a Tua obra o quanto eles puderam e ainda tentam fazer, Senhor Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Eu peço, ó Deus, dê graça aos Teus filhos, dê graça a nós, e eu peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, retribua a Tua igreja, ao Teu povo, todo esse carinho durante todos esses dias, durante, ó Deus, essas semanas que o Teu povo tem, ó Deus, nos ajudado e nos abençoado de diversas formas. Retribui, meu Pai, em bênçãos espirituais e em bênçãos materiais na vida de cada um deles, 1000 vezes mais, para a glória e a honra do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, traz clareza ao nosso coração dessa palavra, que entendamos, Senhor Deus, que Jesus viveu como judeu, e que, ó Deus, possamos entender a partir da semana que vem, que Ele, como rabino judeu, trouxe, ó Deus, diversos bons ensinamentos, e verdadeiros ensinamentos para a nossa vida, para que, ó Deus, nós possamos também, Senhor Deus, ter uma empatia ainda melhor e maior com o Antigo Testamento do Senhor, possamos nos aprofundar, conhecer e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque é isso, ó Deus, que a Tua palavra nos diz, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, como isso foi dito de Jesus, é porque Ele olhava para o Antigo Testamento, e porque Ele vivia o Antigo Testamento na sua vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver tanto o velho quanto o novo, seguindo, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa tradição, e vivendo, Senhor Deus, acima de tudo, de forma que honre, glorifique e exalte o Teu santo nome. Pai, Teu povo vai colocar o pé para fora da Tua casa, e, ó Deus, eles estarão entregues ao Senhor, estarão, Senhor Deus, sob a direção e a atuação do Senhor, e eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, dê a cada um dos Teus filhos e filhas uma semana muito abençoada, uma semana, ó Deus, de resolução de problemas, de vitórias, e, ó Deus, dê, ó Deus, em nome de Jesus, uma semana em que a salvação em Cristo Jesus possa chegar no lar de cada um dos Teus servos e servas, aqueles que não têm suas famílias completas, filhos, marido, esposa, Pai, os demais parentes, usa os Teus filhos, para que Cristo seja conhecido como Senhor e Salvador. Eu peço, meu Deus, por favor, leve em paz e já esteja preparando o culto do o coração do Teu povo para o culto da próxima semana,
que tenhamos, Senhor Deus, uma semana de culto abençoada, e abençoado seja, Senhor Deus, assim como estamos sendo hoje, muito abençoados aqui, possamos ter um culto muito abençoado na próxima semana. Peço a Deus tua graça, teu amor e tua misericórdia. Eu peço em nome de Jesus. Amém. A divisa? Ora, sem fé